e eu gostaria da participação de vocês. Então, quem quiser chegar mais perto para curtir, então vem pertinho, ok? Deixa eu vir para cá. Então, gente, agora a gente vai começar a palestra Como melhorar a sua apresentação cosplay, sua performance cosplay. Pode seguir. Meu nome é Jéssica, eu sou atriz profissional, eu sou cantora, professora e diretora de teatro, sou bacharel em artes cênicas e interpretação, já trabalho bastante tempo com isso. E é por isso que eu vim aqui dar essas dicas para vocês de atuação. São dicas de como montar uma boa apresentação cosplay, uma boa apresentação para vocês fazerem, ok? Cosplay. O que é cosplay? É um termo em inglês formado pela junção das palavras costume, que significa fantasia, e roleplay, que significa brincadeira ou interpretação. Ou seja, cosplay é fantasiar-se. É colocar uma fantasia de um personagem e agir como aquele personagem. Nada mais é do que uma interpretação com o figurino do personagem. Qualquer um pode fazer cosplay, uma apresentação cosplay? Sim, qualquer pessoa pode fazer uma apresentação cosplay. Basta você ver um anime, um filme, um jogo, gostar do personagem e montar o seu cosplay. Como eu faço para escolher o meu cosplay? Bom, primeiro de tudo, você tem que gostar do personagem. Esse aqui é um cosplay que eu fiz quando eu tinha 16 anos, foi um dos primeiros cosplays que eu fiz na minha vida. Ela é a personagem Kafra do jogo Ragnarok Online. Na época eu jogava muito Ragnarok, eu gostava muito do jogo e eu queria fazer algum cosplay de Ragnarok. Só que era um pouco chato, eu não queria fazer cosplay de personagem jogável, então eu peguei uma NPC. A Kafra é uma NPC que ela guarda coisas no seu storage, ela te ajuda, ela faz um teleporte, enfim, mas ela é um personagem não jogável. Então eu decidi fazer esse cosplay só pelo meu gosto mesmo. Personagem. Bom, existem algumas perguntas básicas que você deve fazer quando você for escolher o personagem que você for fazer cosplay. Você conhece o seu personagem? Isso é o mais importante. De onde ele vem? O que ele é? Ele é de qual anime? Qual jogo? Qual série? Filme? Etc. Exercício. Descreva seu personagem em uma palavra. Se eu fosse descrever o meu personagem, por exemplo, a Kafra, eu descreveria ela como uma maid, porque é isso que ela é. Ela é uma empregada, ela serve os jogadores que estão jogando naquele momento. Vou chamar o Edson, que ele me ajudou da última vez. Edson, me descreve o teu personagem em uma palavra, por favor. Chorando. Corajoso. Que é um bom começo. De fato, ele é corajoso. Eu concordo com você. Quando você vai montar essa apresentação, agora que você já sabe quem é o seu personagem, você tem algumas perguntas básicas para fazer, fazendo da apresentação. 3 perguntinhas básicas que vocês têm que responder para montar uma apresentação cosplay. Quem é o seu personagem? O que ele faz e por que ele está fazendo aquilo? Posso te pegar como exemplo novamente? Vem cá. Quem é o Chorel? O que ele faz e por que ele faz isso? É um personagem que veio da China, tá correndo atrás das cartas, a Flow e falou, por quê? Porque ele tá querendo conseguir o poder das cartas. Isso aí, a gente já tem o início de como montar um roteiro. Quem é ele? Ele é um personagem da China, o que ele está fazendo? Ele está correndo atrás das cartas Flow. Por que ele faz isso? Porque ele está em busca de poder. Ok, a gente já começa a buscar uma apresentação, um roteiro a partir dessas 3 perguntas básicas. Existem outras perguntas que vocês também podem fazer para incrementar a apresentação de vocês, como por exemplo, como que ele está fazendo aquilo e a quem? Mas essas 3 iniciais já dão uma luz para vocês conseguirem montar uma boa apresentação de cosplay. A apresentação de cosplay nada mais é do que uma síntese do personagem. Vocês têm que apresentar o seu personagem. Vocês têm que apresentar o que ele está fazendo, por quê.
E ela tem uma apresentação que dura no máximo 1 minuto e meio a 2 minutos e meio. Lembre-se, você tem que conhecer o seu personagem. E para conhecer o seu personagem, só conhecendo o seu personagem você vai conseguir montar uma apresentação para a gente. Vamos falar de uma coisa boa? TechPix. Não, mentira, vamos falar de apresentação. Próxima apresentação. A apresentação do nosso querido amigo cosplayer Edson Alves, que ele fez dupla de Digimon. No ano passado eu fui júri do Hanamate e eu tive o prazer de conhecer o Edson. Conhecer o prazer. E no ano passado ele fez uma apresentação em dupla de Digimon e eu gostaria de falar um pouco sobre essa apresentação. Ali no cantinho tinha uma setinha com o play. Qualquer coisa tá na pasta, Gilice. Mais fácil, só um minutinho. Bora lá. Ih, cadê o som? Só um minutinho, estamos resolvendo os problemas técnicos. Você é o menor dos 15 escolhidos e será o último deles. Agora eu cuidarei de você. Ante do demônio! Vocês estão quase mortos! Eu sinto muito, pai. Eu juro que eu fiz o que eu podia para ajudar-me. Eu não vou mais. Olha! Vem cá!
das suas energias, a Ilha Kimbo não é a única coberta pelo poder das trevas. Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano. Vocês estão acabados. Legal. Nos encontraremos de novo. Se você quiser. Digimon tem que começar de novo. Isso mesmo. Você aprendeu de novo após algumas digitransplantações. Eu cuidarei de você. Ok. Essa foi a apresentação do Edson. Ele é teu irmão, o outro, né? Os irmãos Alves. Olha só que legal. Então vamos lá, gente. Só esperar um pouquinho voltar os slides. Isso aí, dupla de Digimon. Essa cena foi um recorte do anime, certo? E teve um recurso visual bem legal, porque tinha ajuda do telão, a gente conseguia ver a cena atrás, acompanhar e tudo mais. Só que eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Tem importância os cosplayers estarem em cena? E o telão ajudou nessa apresentação? Alguém quer falar alguma coisa? Eu espero. Sim? O telão ajudou, você acha? E tem importância os cosplayers estarem em cena? Mais ou menos. Então vamos lá. Próximo. Nesse caso, ficou uma coisa à parte. Cena e telão. Aquela cena ali, ela tem 5 minutos. Isso é muito tempo sem ação. Quando a gente pensa em apresentação teatral, apresentação cosplay, apresentação, a gente pensa em ação. É uma coisa que vocês querem ver eu aqui fazendo alguma coisa, falando, etc e tal. É que eu estou apresentando e o telão está me ajudando a compor essa palestra. Mas se eu ficar aqui fazendo várias nadas... Não sei por que vocês estão aqui, porque eu não estou fazendo nada. Certo? Então, nessa cena em específico, os cosplayers eram nada mais do que espectadores que estavam parados, olhando para o telão. E quando eu estava julgando essa cena, eu me perguntei, por que os cosplayers estão no palco se eu vejo o personagem deles no telão muito melhor? E não estou falando da qualidade do cosplay, porque os dois cosplays estavam impecáveis, eles estavam muito bons. Mas eu conseguia ver o Angemon no telão muito melhor e o Devimon no telão também, porque eles lançavam magia. Eu via eles falar, eu via tudo, eu via o detalhe de perto. E eles, na verdade, eles só estavam aqui parados, um de frente para o outro, esperando a ação que a tela ia dizer. Então, tanto a tela quanto os cosplayers não se ajudaram. Ficaram duas apresentações à parte. Ficar em cena pode demorar uma eternidade para quem está no palco. E eu tenho certeza que essa apresentação, Edson, você parecia demorar 3.000 anos. Porque se 10 segundos demora, imagina 5. Próximo. Retirar a cena de um anime é ruim? Qual a pergunta que não quer calar? Não. A maioria das apresentações de cosplay tradicionais são cópias ou cenas retiradas do anime. Não teve problema nenhum o spoiler que eles deram do final do Digimon pra gente. Exceto que é um spoiler, mas é um final mais coisa de 10 anos atrás, não tem problema, né? Tudo bem. A história, ela é importante sim. Só que, para a plateia que já conhece o anime, a gente já conhece Digimon. Quem não conhece vai assistir, mas quem conhece já sabe o que vai acontecer ali. Então, o que é interessante pra gente que está assistindo é ver como os cosplayers conseguem resolver aquela cena. Como é que eles conseguem reproduzir esse Devimon que está ali atacando o Patamon que não consegue evoluir e de repente ele se evolui. Oh, meu Deus, olha que legal. É isso que é interessante pra gente assistir.
Assistir a cena com os dois cosplayers só imitando pode parecer não muito interessante nesse caso. Dica: você já tem o roteiro pronto da cena. Para esse tipo de cena funcionar melhor, a melhor solução é uma boa edição de vídeo e áudio. Evite diálogos desnecessários que possam confundir o público. Alguém prestou atenção naquele monte de diálogo de todos os outros personagens que não estavam aqui em cena e estavam falando? Então por que estava ali? Próximo. No Amaqui eu fiz essa apresentação também dessa palestra, eu conheci o Edson, ele deu uma olhada aqui, ele interagiu bastante, ele estava com cosplay de Angemon também, a gente conversou, e aí ele fez outra apresentação com o mesmo cosplay, só que foi com o Devimon, certo? Então vamos dar uma olhadinha na outra apresentação dele. Cadê o som, pessoal? Você não devia ter gasto todas as suas energias. Vocês estão acabados. Nos encontraremos juntos. Se você quiser. Ficou melhor a apresentação? Tá mais claro, tá mais teatral, tá mais ação? O que vocês acham? Tudo bem. Não acho nada, tudo bem. Aí lá para o braço, vai Julie. Vamos lá. Nós temos o antes e o depois dessa apresentação. Eu acredito que a apresentação teve um crescente. O telão tinha atrapalhado ele antes. O fato dele usar o recurso aqui com os papéis... Oi? Não tinha telão. Ok. Não tinha telão, então o fato de não ter o telão ajudou, porque a gente conseguia ver. Só que mesmo assim, essa apresentação ainda tem problema. Eu já falei com o Edson o que é. Bora lá. O telão fez falta? Não, né, produção? Vamos para a próxima. Os cartazes deram mais movimentos à cena e tornaram a cena mais atraente para quem vê. Quem conhece a cena de Digimon entendeu. Talvez quem não conhece não entendeu e eu já vou explicar o porquê que não entendeu. Quem era o mais importante nessa cena? O Devimon ou o Angemon? O Angemon. O Angemon. E esse eu acho que foi um dos principais problemas. Não é que é um problema. Poderia ter feito essa cena assim, mas você deixou o Angemon em evidência e o Devimon em segundo. Então a gente prestava mais atenção no papel do que em ti. Dica: coloque o seu personagem sempre em evidência, não em segundo plano. Você quer falar alguma coisa? Então, tá tudo bem? Se quiser perguntar, vai perguntar. Outra coisa.
Dica: evite usar falas de personagens que não estão em cena. Tinham vários diálogos ali de outros personagens que a gente que assistiu cena antes, tinha uma só, mas mesmo assim era um timbre de voz muito parecido com o do Edgemon, então fica uma coisa assim, voz do além, foi Deus falando. Já acontece que Deus estava falando com a gente como o Edgemon, mas colocar mais um personagem nos confunde, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Ou use timbres diferenciados. Falas do além podem confundir a plateia. Fica um pouco confuso aqui, Deus falando com a gente. Vamos tentar limpar um pouco essa cena. Bora lá pro próximo. Apresentação de cosplay da Valéria Kozlovski. Eu juro que eu fiquei tentando entrar em casa para pronunciar essa coisa aí, mas vamos lá. Próximo. A gente manda ver. Temos aqui uma apresentação muito boa. Ela fechou, acho que a proposta é legal. Bora lá, Júlio, próximo slide, por favor. Pode ir para o próximo. E esta foi a apresentação de Elsa de Frozen. A referência é ótima, a música é muito boa. Ok, teve a quebra ali, porque é uma música de 3 minutos, a apresentação podia ter só 2 minutos e meio, então ela teve que fazer aquela quebra ali. E ela conseguiu resolver muito bem, porque edição de música é difícil. Mas o fato de ser uma rainha do gelo reclamando de calor é muito bom. Então, ela teve uma boa sacada ali. Porém, eu indicaria ela começar já em cena nessa apresentação. Por quê? Vocês viram que demorou ela para entrar em cena, então fica meio que uma voz do além. A gente que quando estava na plateia, a gente conseguia ver ela entrando em cena devagar. Oi? É a câmera, exatamente, eu sei que é a câmera. Mas mesmo assim, talvez em cena ficaria até melhor ela começando, porque a música tem um segundinho só. Então, ou ela entra mais rápido, ou, porque ela entrou no Diviníssima, fica aquela voz do além lá. Aparece quem tá cantando. Tá meio esquisito. Usar objetos cênicos podem deixar a cena mais interessante. Nessa cena não foi preciso, de fato, não precisou. Mas eu dei uma ideia para ela, que depois eu vou explicar um pouco para vocês a ideia. Uma ideia meio idiota, mas funcionou.
Usar um espelho como para ver o produto, depois eu falo isso. Ela usou a tela como cenário, então a tela incrementou a apresentação dela e não atrapalhou, então ajudou, deu um efeito muito legal. E em seguinte, eu falei para ela de um interessante, estágios do luto. Depois de eu ver essa apresentação, eu fui falar com ela perguntou para mim o que eu achei e tudo mais, eu dei algumas dicas. E era uma época que eu estava jogando um jogo chamado Rhyme. E ele é um jogo muito bom. Quem puder jogar Rhyme, joga, pelo amor de Deus. E Rhyme, ele fala sobre os estágios de luto de uma maneira muito sutil. É muito lindo jogar esse jogo. Ele é bem... Já jogou, Gigi? Rhyme. É muito lindo. Jogue. E ele é um jogo que fala sobre os estágios do luto. Então eu olhei para ela e falei, porque eu acho que eu não falei antes, mas eu estudo um pouco da comédia, da palhaçaria e da improvisação. Então eu dei a dica para ela, para a gente fazer essa cena como se fossem os estágios do luto, que no caso é negação, raiva, barganha ou negociação, que é o que está escrito no jogo, depressão e aceitação. Então eu dei para ela uma ideia de cena mais ou menos o seguinte, ela começa negando que tá quente, porque ela é uma rainha belíssima e ela quer ficar linda, mas não dá pra ficar linda no calor. Quem é menina sabe que colocar uma maquiagem no calor de 40 graus é tenso. E aí ela passa pela raiva, pela barganha, pela negociação, pela depressão e aceitação. Ela passa por todos esses estágios enquanto ela tá cantando essa música. Porque, querendo ou não, a apresentação ficou legal porque a música era muito boa. Mas a ação dela em cena, ela ia para um lado, ela ia para o outro. Ela tirou só uma luva e eu falei, gata, você está morrendo de calor, você vai tirar só uma luva? Se fosse eu morrendo de calor, eu ia tirar a roupa inteira. Lógico que a gente entende que a classificação do evento é 12 anos e não pode, mas pelo menos a capa ela podia ter tirado, porque aquela capa ela era enorme e estava atrapalhando, eu iria tirar na apresentação. E por fim, vocês sabem que a música ali tem um crescente ali do... Nessa parte ela começaria a ficar com raiva e tirar todas as coisas. Então isso daria uma ação maior para a apresentação dela e ficaria um pouco mais atraente. Mas mesmo assim, a cena ficou muito boa. Próximo. Dicas de atuação para melhorar a sua apresentação cosplay. Técnicas básicas de atuação. A ação é mais importante que o texto. Teatro é ação. Então, quando vocês forem fazer uma apresentação de cosplay, evitem ficar caminhando, porque ficar caminhando, a gente presta mais atenção no caminhar de vocês do que na ação de vocês. Se vocês querem dar uma cena caminhando, eu vou interpretar que a caminhada de vocês quer dizer alguma coisa e não um texto. Vamos supor que vocês vão apresentar um texto onde sua apresentação é. O texto é super importante, eu tenho que prestar atenção no texto que você está falando. Para, dá o texto e depois que você der o seu texto importante, volta a caminhar. E aí eu consigo perceber você inteiro e não apenas porque fica uma coisa meio confusa para a gente que está assistindo. Evitar as costas no palco. A gente não quer ver a costa de vocês aqui, vocês estão dentro da produção e tudo mais, e vendo todas as minhas costas. Não, eu quero ver vocês. Evitem ficar de costas para o palco. Postura e tônus muscular. Existe muita apresentação que a gente vê o pessoal fazendo assim, tipo, vai fazer uma pose, sei lá. Aí fica os braços aqui assim, solta, fica uma coisa meio esquisita. Pula assim, braço solto, então segura esse braço. Se for fazer uma pose, segura e fica na pose. Vai mudar de pose, muda. E assim vai. Segura esse corpo, porque fica bem esquisito. Tem uma diferença no movimento que vocês fazem. Evite sambar no palco. Sambar no palco é uma expressão de samba. Não é. Samba na cara das amigas vai. Vocês viram a segunda apresentação do Devon, você deu uma sambadinha ali, você ficava tolo, você, não sei o que. Evita, para e fala. Eu sei que é uma eternidade para quem está no palco, quem sofre de ansiedade. Eu sei que eu sofro de ansiedade também. Mas
a postura de vocês ficar parado, você chama muito mais atenção parado do que fazendo movimentos assim. Áudio e vídeo. O áudio e o vídeo, eles têm que acrescentar na apresentação de vocês. Então, se for fazer uma apresentação, por exemplo, de áudio, evite usar timbres parecidos para personagens que não estão perto. Se for utilizar uma apresentação de vídeo, use a apresentação de vídeo para incrementar a apresentação de vocês e não para ser uma parte. Sempre pensem nessas dicas que eu vou dar para vocês. Ritmo. O ritmo ele é muito importante na apresentação de cosplay. Fica mais interessante para quem assiste se ele tiver um ritmo variado. É muito comum a gente ver apresentações que ela tem todo o mesmo ritmo, tanto de fala quanto de caminhar, de ação. Às vezes vocês podem dar uma corrida e para, e vira, vai bem devagar. Isso fica mais interessante para quem assiste. Então pensem no ritmo também quando forem montar a apresentação. Roteiro. História com início, meio e fim. Eu não gosto de uma história meio que começa do nada e termina do nada. Tipo, era uma vez e fim. Né? A cara do Leco foi melhor. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Brincar com referência é legal, mas cuide para referência não tirar o foco da história, porque vocês estão aqui apresentando o personagem de vocês. Então, quando vocês forem montar, quer colocar uma referência? Ok, mas a referência não pode ser mais importante do que o personagem que vocês estão apresentando. O cenário, ele é necessidade ou enfeite? Reflitam. Eu sou a favor de facilitar. Se o cenário for para ajudar na apresentação de vocês, massa. Mas se ele não precisa estar ali, pense um pouquinho antes de querer colocar 1000 coisas no palco. Evite ficar na frente da tela quando o texto importa. E se perguntar, será que eu preciso ficar em cena o tempo todo? Às vezes você não precisa ficar em cena. Às vezes o vazio é mais interessante para a cena do que você, cosplayer, está aqui. Mantenha o seu personagem, mesmo que seja numa pose. Existem muitas apresentações de cosplay individual que às vezes o personagem está falando com quem está no telão ou quem está no além. Quando isso acontece, é muito comum o cosplayer está aqui apresentando, ele tem que esperar e aí ele desmonta e volta a ser a pessoa. Não desmonta, se o teu personagem faz ficar nessa pose, fica. Pode demorar 10 minutos, mas fica. Porque senão fica... E aí não é o cosplay, não é o personagem, é apenas você. Certo? Treinar com o seu cosplay faz toda a diferença. Às vezes você não sabe o quanto que a manga vai te atrapalhar, o quanto que a asa do teu cosplay caiu várias vezes na apresentação e ela pode cair. Então, treinem sempre com cosplay. Cair não é um problema. O problema é se ela cair na apresentação e você não sabe lidar com aquilo. Né? Exatamente, pode acontecer de cair. Não tem problema, mas sempre treine, porque daí você evita. As meninas que normalmente andam de salto, tem salto que mexe com a sua altura, com o seu caminhar, o peso de asa, a própria manga. Então, treinem a apresentação de cosplay de vocês em casa e com o cosplay de vocês, ok? Próxima. Perguntas. Alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Pode ir pro próximo. Muito obrigada para quem assistiu a palestra. Obrigada a todos. Obrigada. E esperem um pouquinho aqui que daqui a pouco tem conversa. Certo? Chegaram? Então é isso. Muito obrigada, gente. Oi. Palmas de novo para a Caete, por favor. Obrigado ao pessoal que prestigiou a palestra. Obrigado, Caete, por essa uma querida. Essa moça aqui é uma querida. Queria agradecer a minha mãe, meu pai, todos vocês e ao Leco, porque
Leco, eu te amo. Tipo Por Xuxa. favor. Tipo Xuxa. Eu queria agradecer a minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, e especialmente a você, Edilise. É, Xuxa é demais, né, cara? Me sentindo muito importante agora. Obrigado. Cara, esse microfone fica alto, maluco. Uou. Uou.